Olá, boa noite aí para quem tá entrando. Vou fixar o assunto. Olá, sejam todos muito bem-vindos nessa live de hoje. Uma live muito especial com uma pessoa muito especial que mora aqui dentro do meu coração. Um mentor muito especial para mim. E a gente vai falar de um assunto muito importante, um assunto o qual eu já falei aqui em outras lives, mas eu acho muito importante trazer mais esse assunto, porque não é à toa que o Brasil tá no ranking, no primeiro lugar sobre a ansiedade. O Brasil é um país ansioso, então é muito importante bater muito nesse assunto e trazer muito esse assunto aqui para ser conversado com vocês e com uma pessoa que é autoridade nisso, na respiração consciente. Essa pessoa pode trazer esse assunto com muitas propriedades, porque ele sabe muito sobre isso, muito sobre respiração consciente. Não é à toa que ele é um mentor e que ele é mentor de muitas pessoas, porque ele forma muitas pessoas no instituto dele, muitos renascedores. E hoje eu tenho o prazer, a honra de trazer ele aqui para conversar um pouquinho com vocês, comigo também, sobre o assunto de respiração consciente e o controle da ansiedade. Porque tem estudos já que comprovam, se tu respirar conscientemente, se tu fizer uma respiração correta, tu pode atingir o que o medicamento te dá. Tu pode controlar. Tem muita gente tomando medicamento para ansiedade, para pânico, e pode trazer resultados muito similares ao medicamento com a respiração consciente. Então hoje eu vou trazer aqui uma pessoa que eu admiro muito, que eu sou fã dele, número 1, pela pessoa que ele é. Simplesmente pela pessoa que ele é. Por ele passar todo esse ensinamento nos cursos dele e não esconder nada. Ele é uma pessoa muito transparente, é uma pessoa que sabe muito, 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 muito mesmo. Então eu vou ver se ele já tá aqui para eu chamar ele, para ele vir aqui contextualizar com a gente sobre a respiração consciente. Deixa eu ver aqui. O Nilson. Já convidei ele ali. Olá! Olá! Boa E aí, noite! meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo maravilha. Em isolamento social, em casa, né? Aguardando tudo isso passar. É isso aí. Crescendo muito e evoluindo muito, né? Porque eu tô vendo que tu tá participando bastante de lives aí e tá trazendo todo o teu conhecimento, ajudando muitas pessoas com teu conhecimento, e isso é maravilhoso. Isso é um grande crescimento pra gente. Apesar de tudo isso que tá acontecendo, a gente tá conseguindo contribuir com outras pessoas, isso não tem preço, né? Não tem. Sim, com certeza, né? Eu acho que se a gente consegue pelo menos contribuir com algo, né? Com alguma palavra de conforto, né? Ensinando alguma técnica, passando, né, o nosso conhecimento, o pouco que a gente sabe, né? E poder contribuir para que alguém possa ficar melhor e passar por esse momento de uma forma, né, mais fácil, mais rápida, né, e mais tranquila, sem muitos problemas, né? Embora, né, a situação acabe gerando, né, acaba gerando bastante problemas, mas a gente sabe que a gente consegue administrar isso de uma forma mais tranquila, né, mais calma, se a gente, né, tiver um pouquinho mais de conhecimento, tiver um pouquinho mais de informação. Então, se nós terapeutas, né, podemos contribuir, por que não, né?
Sim, e o pouco que a gente contribui é um bastante, né? Porque uma técnica que a gente traz de respiração simples, que a pessoa recebe isso e passa para outra pessoa ou utiliza para ela mesmo, isso já é Uhum. uma grande ajuda, né? Sem Então, dúvida. eu acho que o mundo precisou dessa parada, dessa, né? Dessa parada forçada para a gente talvez olhar para o outro, porque antes a gente não conseguia. Eu mesmo, eu não tinha feito ainda lives assim. Então isso me forçou, tá? Eu não tô conseguindo fazer o que eu mais amo fazer, que é ir no consultório, que é atender. Então como que eu posso contribuir com as pessoas? Como que eu posso Uhum. contribuir com elas sem ser no um a um? Porque a gente faz muito atendimento no um a um. Como que eu posso atingir o máximo de pessoas? E eu tenho tido um retorno muito grande disso, de conseguir passar isso para as pessoas. O pouco que a gente passa aqui, uma técnica de respiração, nossa, é uma grande contribuição. Então, isso para mim eu estou vendo como um crescimento. Um crescimento que eu não conseguiria fazer se eu tivesse na correria do atendimento, de agenda lotada, sabe? Foi importante essa parada para conseguir atingir o maior número de pessoas, levando o nosso conhecimento, levando o que a gente estuda bastante sobre isso, né? E tá sempre evoluindo nisso e levando para as pessoas. Isso é uma gratidão enorme para mim. Eu não tenho como descrever essa gratidão que eu tenho de poder estar contribuindo. Mesmo que seja um pouquinho, mas um pouquinho, uma gotinha em gotinha, a gente cria um oceano, né? Sim, Então, sim. é É, muito e importante isso. eu acho que E hoje, essa sacada aí, né, que você acabou de ter com relação, né, a nós mesmos podermos desbloquear, de repente, determinadas travas que a gente tinha, né, eu também tinha uma série de preconceitos com relação, né, a lives e a postar coisas, né, seja no Facebook ou no Instagram ou no YouTube. Eu acho que, né, isso também contribuiu para o meu crescimento, para a minha evolução, e a gente está aqui para isso, né? E esse momento proporcionou isso, né? Então, é o que você falou, você está todos os dias em lives, eu estou hoje, né? Estou com você, amanhã estou com outras pessoas, e a semana, basicamente, a gente está há 15 dias, quase todos os dias, com lives marcadas, né? Então, mas e se não fossem as lives, né? Eu estaria fazendo o quê? Né? Então, por que não? Né? O que me impede de fazer isso? Né? Então, aquela perguntinha básica, né, da programação neurolinguística, né? O que te impede? Então, basicamente é você poder utilizar, né, dessa ferramenta que muitas vezes, né, eu, né, falando por mim, tinha né, uma série de preconceitos por trás, e hoje estamos aqui conversando, batendo papo e, né, passando informação, contribuindo e fazendo com que as pessoas que estão nos assistindo possam também, né, aprender algo. Então, não só nessa live, mas em outras lives, né, que a gente está assistindo, nós estamos aprendendo algo. Isso é fantástico, né? e isso era uma coisa que a gente não conseguia fazer, né? Porque agenda lotada e casa e tudo, tu não conseguia parar para vir aqui conversar e trazer alguma informação. A gente estava contribuindo também, mas era no um a um, então era muito menor do que essa proporção que é tu vir aqui falar e atingir várias pessoas e mostrar para várias pessoas que sim é possível viver uma vida mais tranquila, né? Com uma técnica simples de respiração consciente, tu consegue atingir uma coisa que tu acha que só o medicamento me dá isso. Mas se tu Uhum. parar e respirar, tu consegue atingir quase o mesmo resultado do medicamento. Então é muito importante as pessoas levar esse conhecimento para as pessoas que muitas vezes não sabem. Acham que só o medicamento. Claro, o medicamento é bom em alguns casos, sim, se faz Sim. necessário, sim. Mas muita coisa tu pode evitar com a respiração, estando consciente, né? Então é muito importante trazer isso para as pessoas para que elas entendam que elas têm o domínio da sua mente, que elas conseguem dominar muita coisa, né? Conseguem. Esse é o ponto, esse é o ponto, Daiane, da gente conseguir passar e dar dicas para que as pessoas previnam, né? Para que elas não precisem chegar nesse momento em que ela vai ter que ir num psiquiatra, né? Para esse médico poder receitar ali, né? Um calmante, um ansiolítico ou o que seja.
Então, se essa pessoa consegue evitar chegar nesse ponto, porque como você disse, tem alguns casos, para algumas pessoas, né, que o medicamento, isso vai ser, é importante, né, porque nós estamos falando de algo químico, algo, né, hormonal, algo que o nosso cérebro produz e que por algum motivo não está produzindo. Então, às vezes eu preciso de um remédio para que ele abasteça daquilo que está faltando, né? Então, que seja algo natural, né? Então, se eu não tenho naturalmente isso não está sendo produzido, então é claro que o médico vai ser importante. E se, né, para quem está nos assistindo, de repente ele está já tomando medicamentos, não é o momento de parar, né? É algo, né, a se complementar, e é importante a gente salientar isso, né, que parar medicamentos, né, deixar de tomar, ou isso a gente deixa para o responsável da área, né, seja um psiquiatra, seja um acompanhamento de um psicólogo, né, isso é importante a gente também deixar claro que o nosso objetivo aqui é mostrar que nós temos uma ferramenta, uma técnica natural, né, que faz parte do nosso sistema e que, se a gente fizer isso conscientemente, a gente pode utilizar a nosso favor e a diminuir tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia que as pessoas estão sentindo ultimamente, principalmente, né, nesse momento que está tão difícil, né, para algumas pessoas, né, ou para a maioria da população, não só do Brasil, mas mundialmente, né, falando. Então, eu acho que uma das coisas que, pelo menos as pessoas que eu convivo, as pessoas com que eu falo, a gente tem que primeiro agradecer, né, porque a gente tem uma casa, né, que a gente ainda tem alimentos, né, que se de repente a gente, sei lá, não conseguir pagar o aluguel desse mês, a gente vai dar um jeito de negociar e o mês que vem para outro mês, sei lá o que for, né, então, e tem muitas pessoas que não têm essas condições, né, e muitas vezes morando numa casa com 10 pessoas ou numa casa que tem 1 ou 2 cômodos, que é a situação da maioria da população brasileira, e tem muitas pessoas que não têm consciência disso, né? E acho que a gente agradecer pelo que a gente tem hoje, por mais que estamos, né, muitas pessoas, né, no meu caso, não estamos trabalhando, né, não estamos tendo receita, né, não temos previsão, né, a gente viu, né, as reportagens aí falando, não, porque em abril, né, a coisa vai estourar, aí daqui a pouco agora é maio, daqui a pouco é junho, né, então a gente está ali e essa incerteza gera ansiedade, né, então, só que aí a gente está falando da questão mental, então, que são os pensamentos, né, são as nossas preocupações, essas dúvidas, então, muitas vezes, a gente não tem o que fazer. Então, se está difícil para a gente aceitar essa situação, né, então uma das primeiras reações da gente é negar, né? Não, porque isso não é assim, não porque não é tudo isso que as pessoas estão falando, não porque fulano disse isso, e aí fica aquelas brigas internas, e aí entra em discussão de política, né? E a pessoa fica negando cada vez mais, e nega, e nega, e nega, e quando a gente nega, a gente sai da realidade, né? É uma maneira da gente não entrar em contato com aquilo que a gente está sentindo, não entrar em contato com todas as possibilidades do que eu vou precisar fazer depois, né? Que muitas vezes não vai ser fácil. Então, alguns sistemas aí, de algumas pessoas, quando negam, isso é algo que já vem lá de trás, né? É um sistema que está ali registrado e que está se repetindo, né? Então, ela já vem negando já há algum tempo. Então, uma das coisas que eu também eu acho que é legal a gente salientar aqui, não é muitas vezes este momento que está trazendo isso à tona, né? Então, não são problemas que o coronavírus é o causador, ou, sei lá, o Bolsonaro, ou qualquer outra pessoa, né? É que muitas vezes a gente fica procurando culpados, né? Culpados, mas se a gente olhar para dentro da gente, a gente parar para observar, porque agora a gente tem tempo para isso, e é esse que é o problema, né? Esse tempo está mostrando tudo isso,
tudo isso para a gente, que muitas vezes não é a situação que está nos trazendo isso, né? Pelo fato da gente ter tempo e estar parando, a gente está começando a olhar mais para a gente está começando a se perceber mais, e para muitas pessoas isso não está sendo legal, porque está encontrando pessoas com problemas, pessoas que com mágoas, com angústias, que foram colocando a sujeirinha ali para debaixo do tapete muitos anos, não só agora, né? E agora a gente está tendo que literalmente levantar o tapete e limpar esse tapete, porque senão a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, né? Então esse fato da gente poder se olhar mais, para muitas pessoas está sendo bem difícil, porque está se deparando com alguém que ela não conhecia, ou com alguém que ela nunca tinha se olhado, né? E muitas vezes, quando a gente se olha e vê lá no fundo dos olhos, lá atrás, né, aí a gente começa a encontrar as coisas que a gente escondeu, que a gente guardou, as nossas emoções que a gente reprimiu, né, que nós não conseguimos colocar para fora. Então, uma série de coisas que está vindo à tona, né? E aí a gente está se deparando com pessoas, né, com depressão, né? A gente está se deparando com pessoas muito ansiosas, e essa ansiedade traz uma certa angústia, traz um certo aperto no peito, né, que impede a pessoa de respirar, que é o que a gente, né, veio falar aqui hoje. E é isso. E as pessoas acham, eu tô porque coloco o culpado agora, é o corona, é o governo, é sei lá, várias coisas. Mas isso é programação que já tá lá, instalada há muito tempo. E pela correria do dia a dia, faz isso, faz aquilo, tu vai mascarando. Não, deixa aqui, deixa lá na caixinha dos guardados lá. Só que agora a caixinha dos guardados abriu. Por quê? Porque tu tá parado, tu tá com tempo ocioso ali, sem ter o que fazer, então eu preciso olhar para aquilo ali e isso vem à tona. E aí tu também não consegue respirar, porque ou tu respira muito rápido ou tu não respira, e isso também causa ansiedade, né? Então é bem importante a gente trazer esse assunto da ansiedade aqui, porque é uma coisa simples de se fazer que as pessoas não fazem, né? Na correria do dia a dia, ou respiram muito rápido, ou não respiram, então mandando mensagem lá pro cérebro, né? De luta ou fuga, e aí, vamos lutar ou vamos fugir? E é importante olhar para isso e é uma coisa simples de se fazer que tu consegue fazer em qualquer lugar, né? Parar e respirar em qualquer lugar tu consegue fazer isso. E geralmente, né, essa luta ou fuga, né, se a gente for analisar as duas palavras, elas geram o quê? Elas geram um movimento, né? E geram um movimento, e movimento para onde? Se eu não posso sair, se eu não posso fazer nada, né? Não fazer nada em termos, mas é que muitas pessoas acreditam, né, que ficar parado diante de um vídeo, né, ou ficar sentado meditando, ou ficar somente né, ouvindo uma música, é não fazer nada. E muitas vezes isso é fazer muita coisa. Às vezes o seu organismo, o seu corpo está pedindo para você parar. Então a gente tem que prestar bastante atenção nos meus comportamentos que eu já tinha antes, né? Então perceber no momento em que eu estava vivendo algum problema, né, lá atrás, alguns meses atrás, alguns anos atrás, ou até mesmo mais tempo atrás, perceber se eu já não fazia isso antes. E é uma grande probabilidade de que sim, a pessoa já faz isso. Isso é normal, isso é comum ela fazer. Porque desde o momento em que a gente nasce, nós somos estimulados a observar o externo e a não se olhar. E essa busca, muitas vezes, faz com que a pessoa foque para algo que não é tão importante. Ou desfoque daquilo que ela realmente tinha que parar e olhar, né, e resolver quais são os problemas que eu venho trazendo desde lá de trás, né, do meu passado para hoje. Então, o nosso cérebro muitas vezes está acostumado, né, a fugir, né, a ir em busca de algo, e gera esse movimento, essa aceleração, só que na maioria das vezes não é um movimento, não é aceleração, às vezes de corpo, não é sair correndo, né, o fato de correr literalmente, não. Às vezes é o mental, às vezes esse ir em busca de ou fugir de algo, muitas vezes gera uma aceleração de pensamentos. E a pessoa, quando ela está
com os pensamentos a mil, ela tem a falsa sensação de que está fazendo algo. Ela tem uma falsa sensação de que está em movimento, de que está agindo, de que está, né, trabalhando, de que está produzindo. E na maioria das vezes não está. Na maioria das vezes, né, a quantidade de informação é tão grande, né, em que a pessoa acaba se atropelando com tanta coisa que tem que fazer. E ela se coloca e ela se cobra muito. Né? A pessoa, quando está nessa fase, ela quer agir, ela quer fazer coisas e ter um resultado muito rápido. E se ela não tem esse resultado muito rápido, aí, além da ansiedade, vai gerar frustração, e aí é um turbilhão de emoções que vão se misturando, né? E aí chega uma hora que a pessoa explode, né? Ela não aguenta. E aí acaba descontando na família, acaba descontando nas pessoas que estão em casa, nos filhos, né, no marido, na esposa, nos pais, sei lá quem for, as pessoas que estão em volta, né? E às vezes faz isso com as pessoas que mais ama, né? Que não é capaz de fazer com um desconhecido, né? Então, isso que tem que tomar bastante cuidado, né? Nesse turbilhão de pensamentos que muitas vezes faz com que você também esse fato de ter que ir em busca de ou provar algo para alguém, e essa aceleração vai fazer com que eu também acelere a minha respiração, né? Então a pessoa ansiosa muitas vezes ela tem uma respiração um pouco mais rápida, ela tem uma respiração um pouco mais ofegante, porém é uma respiração curta. Porque se eu tenho que fazer mais rápido, porque eu quero um resultado que ele chegue mais rápido, eu respiro mais rápido, porque eu acho que se eu respirar mais rápido, a coisa vai acelerar. E não é assim que funciona. Pelo contrário, quando eu respiro curto, quando eu respiro rápido, né, o fato de eu respirar curto, eu não dou o tempo necessário para que o meu organismo faça o que a gente chama de hematose, que é a troca gasosa, que é abastecer o meu organismo de oxigênio, que é algo que vai me dar vida, que é algo que vai me dar energia para que eu possa ter novos pensamentos, né, usar a minha criatividade para resolver os meus problemas, ter calma, tranquilidade, aliviar o estresse dessa loucura toda, né, que eu estou vivendo. Então, se eu não coloco o oxigênio para dentro do meu corpo, vai gerar, né, uma bola de neve, né, um efeito aí cascata, um efeito, sei lá, dominó, que uma coisa vai derrubando a outra, né, e quando a pessoa percebe, aí chega nesse ponto que a gente iniciou a nossa conversa, que é de ter que ir em buscar ajuda a profissionais, seja, né, um psicólogo, seja um psiquiatra, algo, né, mais forte, que realmente possa ajudar a pessoa, né, a dormir, porque essa ansiedade às vezes gera uma insônia gigantesca, né, porque ela deita na cama e esse pensamento continua, né, e muitas vezes perceber que quando vem esses pensamentos, para o meu cérebro, muitas vezes, ele identifica, da mesma maneira como se eu estivesse pensando, é exatamente a mesma coisa que se eu estivesse falando, né? Eu tive o prazer de conviver com e participar de muitas palestras, né, de um psiquiatra fantástico, um psicoterapeuta, que é o José Ângelo Gaiarsa, e ele falava muito disso. Infelizmente não está mais com a gente, né? Ele já era bem velhinho, ele já se foi, acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos, 2 ou 3 anos atrás. E ele falava isso, né? Então, para as pessoas que que estão com muitos pensamentos nesse momento, que esses pensamentos estão a mil, e a pessoa não consegue parar de pensar nos problemas, né? Então, e o cérebro ele identifica como se a pessoa estivesse falando ou conversando com ela mesma. E quando eu falo, quando eu estou, né, soltando, né, esse som que sai pela minha boca, nada mais é do que o ar, né, passando pelas minhas cordas vocais, né, vibrando e reverberando, né, esse som que é a fala, né, a linguagem que eu utilizo. E o ar é importante para que isso aconteça. Agora, né, se eu continuar falando o tempo inteiro,
muitas vezes eu só estou jogando o ar para fora, né? Então na minha fala tem muito CO2, tem muito gás carbônico, que na verdade é a limpeza que o meu organismo faz, e as pessoas não têm ideia de que, né, o sistema respiratório, através da expiração do ar saindo, é uma das maneiras mais eficazes e eficientes em termos de porcentagem de limpeza do meu corpo. Então eu acho que a limpeza do meu corpo sai pelas minhas fezes, pela minha urina, sai pelos meus poros. Não. A maior parte das impurezas do meu corpo saem pelo ar, através do CO2, né? Então, essa limpeza do meu organismo precisa ser feita. Só que se eu coloco muito CO2 para fora, né, o meu organismo vai perceber que está faltando oxigênio. Então, essa minha fala, né, de repente, aquelas pessoas que, né, o tempo inteiro estão falando e falam muito rápido, e não tem tempo de fazer o quê? De puxar uma quantidade de ar necessária, né, para ele se manter mais calmo, mais tranquilo, né, poder diminuir essa velocidade dos pensamentos, poder diminuir sensações, né, de ansiedade. Então, a respiração, nesse momento, ela é muito importante para fazer com que o ar entre no meu corpo. Então, se eu estou respirando curto, se eu estou respirando rápido, eu tenho que levar a minha consciência para essa respiração. Então, por isso que a gente chama, né, essa respiração de respiração consciente. Eu tenho que estar consciente de como eu respiro, de como eu estou respirando nesse momento. Então, nesse momento que eu estou respirando, que eu estou falando com você, né, e eu estou falando bastante. Então, eu tenho a consciência de que quando eu puxo ar, eu estou puxando só o suficiente para quê? Para eu abastecer o meu pulmão e poder continuar falando com você nos próximos minutos, tá? Só que eu não vou poder ficar assim falando o tempo inteiro, o dia inteiro, falando nesse ritmo, nessa velocidade, né? Por mais que eu esteja falando assim com você, tem muitas pessoas, né, que falam que eu falo calmo, que eu falo tranquilo. E do jeito que eu estou falando com você agora, para mim já está muito acelerado, tá? Né, no meu caso, na minha percepção, já é um falar diferente do que eu falo normalmente. Então, no meu caso, eu já estou avaliando que a minha respiração ela já está curta, mas é por uma boa causa. Eu preciso me comunicar. Neste momento, eu estou falando com você, né, e com todas as pessoas que estão nos assistindo. Né? E você, no seu dia a dia, né, falando com a sua família, no seu trabalho, com seus amigos, com seus colegas, como é que geralmente você se comporta com relação à sua fala? Que tem tudo a ver com a respiração, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, né? O próprio o Gaiarsa também falava bastante. Tomem cuidado com pessoas que falam muito. Por quê? Porque elas estão prendendo tantas emoções aqui no peito que elas acreditam que quando estão falando estão colocando para fora isso, mas não está. Né? É só uma falsa sensação de que está colocando para fora, mas não está. Isso continua ainda guardado, porque ela precisa trabalhar a respiração. Então, precisa o quê? É claro que eu não vou poder parar, né, e fazer essas inspirações, né, de alguns segundos no momento em que eu estou fazendo uma live. Mas eu posso fazer isso quando eu estiver limpando a casa, quando eu estiver lavando uma louça, né, quando eu estiver arrumando o meu quarto, quando eu estiver assistindo uma televisão. Né? Então tem pessoas que quando estão assistindo algo, né, e param e ficam presos, né, e prestando atenção, só que elas não percebem que muitas vezes elas travam a respiração. Né? Por isso que a gente tem que ter o quê? Consciência da respiração, de como eu estou respirando. Então, a partir do momento que eu trago essa consciência, eu tenho condições de alterar a minha respiração. E aí eu vou fazer o quê? Né? Perder um tempinho, que na verdade não é perda de jeito algum, é um ganho gigante que o meu organismo está precisando. Tá? Então, é algo simples, é algo que, né, o meu sistema permite com que a gente utilize ele de uma forma tão prazerosa, e o respirar de forma profunda e soltar o ar de forma bem mais tranquila
traz benefícios tão grandes, né, quanto a bem-estar, alívio de estresse, né, uma calma, uma tranquilidade, né, até mesmo ajudando, né, para quem está com insônia, né, de você poder fazer essas respirações mais prolongadas, né, só que tem que tomar um grande cuidado na hora que solta o ar. A gente não pode fazer biquinho, né, a gente não pode fazer força na saída no ar, né. Então, se eu conseguir puxar o ar, mesmo que seja pelo nariz, né, e eu solto, eu posso deixar também o ar sair pelo nariz, mas se tem pessoas que têm mais dificuldade, pode deixar o ar sair pela boca, desde que não force essa saída do ar, né? Porque se eu forço a saída do ar, eu também estou desequilibrando, né, toda a questão química do meu sangue que corre, né, em todo o corpo, né, que passa pelo coração, que distribui, que vai para o meu cérebro e assim por diante, né? Então, a minha respiração, então, se a ansiedade está provocando uma respiração curta e rápida, e eu não estou tendo tempo de me abastecer dessa energia, né, dessa força, de algo que me move, de que me mantém vivo, né? Então, a partir do momento em que eu puxo o ar de uma forma mais prolongada, né, e às vezes eu posso até segurar se eu quiser, desde que... Opa, tá passando uma moto. Desde que a minha respiração preencha todo o meu pulmão, e aí o ar que eu estou prendendo tem uma quantidade de oxigênio grande, né? Então, e aí eu permito que o meu corpo se abasteça, né? E possa ativar o meu cérebro, né? Fazer com que ele fique mais ativo. Porque uma pessoa que está respirando curto e com pouco oxigênio em todo o corpo, está com déficit, está faltando oxigênio. E aí as células começam a morrer, né? Se a gente for falar dos neuropeptídeos, que são os neurotransmissores, né? O nosso próprio sistema nervoso, né? A maneira como capta as informações do mundo externo e leva tudo isso para a nossa mente, né? E a falta de oxigênio não permite que isso aconteça, né? Então é algo tão simples, mas tão simples, e que a gente, né, não usa. O nosso sistema respiratório é um dos únicos sistemas hoje, se não for o único, né, que realmente a gente tem condições de alterar. Então, a maneira como eu respiro hoje tem tudo a ver com tudo aquilo que eu aprendi, né, desde o momento em que eu tive a minha primeira inspiração até hoje. Então, são registros. É como se fosse uma digital. Só que a digital, né, que eu tenho, ela não se modifica, ela não se altera, tá? A maneira como eu respiro, o padrão respiratório que eu tenho hoje, é algo que eu aprendi a fazer, só que eu tenho condições de mudar, tá? Então, se eu consigo alterar, se eu consigo modificar a maneira como eu respiro, eu mudo a maneira como eu estou pensando, eu mudo as sensações do meu corpo, eu mudo as emoções de tudo aquilo que eu estou sentindo, né? Eu evito que o meu cérebro continue produzindo hormônios que estão fazendo eu me sentir raivoso, né? Que estão me deixando muito nervoso, né? Então o nervosismo vem da onde? Então é tudo química, é tudo que o meu cérebro está produzindo e através, né, desses neurotransmissores espalhando pelo meu corpo inteiro. E é aí que mora, eu acho, algo tão profundo, que muitas vezes o que a gente vai buscar numa terapia, o que a gente vai buscar, né, numa sessão com um psicólogo, muitas vezes é mental, né, de problemas que a gente esteja vivendo. Só que a gente esquece do nosso corpo. Então, tudo aquilo que a gente já viveu no passado, todas as sensações, todas as emoções vividas, elas estão armazenadas no meu corpo. Então, a respiração, quando eu amplio, né, essa região da caixa torácica e eu começo a destravar, porque as pessoas muitas vezes mais ansiosas, elas têm muito peso aqui no peito, né? É um aperto muito grande. Cada um dá um nome diferente para essa sensação. Mas a partir do momento em que eu amplio a minha respiração, eu abro
né, a minha caixa torácica, eu mexo, né, muitas vezes nas vértebras, né, nas que se mexem, eu mexo com meus órgãos internos, eu solto os músculos do meu coração, eu mexo com o meu estômago, então ajudando na digestão, eu mexo, né, quando eu tenho a consciência e eu sei como eu respiro, eu tenho um controle maior do meu diafragma, que é um músculo bem na base, né? E ali, eu movimentando esse músculo, eu estou mexendo com outros órgãos internos ali também, com o intestino. Então, a respiração, ela tem... a gente poderia ficar falando aqui, né, a semana toda sobre os benefícios da respiração. Mas se a gente conseguir, neste momento, fazer com que você pare 5, 10 minutos, 15 minutos por dia, né? Você pode se sentar num sofá, numa cadeira, ou na cama, no momento em que você acordar, ou no momento em que você for dormir, e fecha os olhos, puxa o ar e solta. Se a saída do ar demorar um pouquinho mais, não tem problema, desde que ela saia de uma forma normal, calma e tranquila, tá? Não sei se vocês conseguem perceber que estão nos assistindo. Quando eu faço essas pausas, eu mostro para você, né, como é puxar o ar e soltar. Na hora que eu vou falar, a minha fala já está diferente, a minha fala já está mais calma, mais tranquila. Imagina se eu fizer isso 5, 10, 15 minutos. Então, é um ganho gigantesco e uma ferramenta que eu tenho ali à disposição. E eu acho que eu falei numa live que eu fiz na sexta-feira, eu assisti a live do Padre Fábio de Mello com o Márcio Garcia, e o Padre Fábio de Mello teve problemas sérios, né, de depressão e também de síndrome do pânico. E ele fala de uma forma tão linda, tão bela sobre a respiração, e é exatamente a fala que você fez na abertura dessa live. Ele fala que realmente, né, a respiração é um Rivotril natural, né? Que é o remedinho que as pessoas geralmente utilizam para ficar mais calmas, mais tranquilas, né? E ele fala assim, o que me salvou, o que me tirou, né, do pânico que eu estava sentindo e trazendo já há meses, foi a respiração, né? É claro que ele teve todo um apoio, né, uma equipe médica que o acompanhou, né? Mas ele fala da importância que a respiração teve na vida dele. Então, é Tem algo... estudos, tem Tem, né? estudos, né, Nilson, que comprovam que uma respiração consciente e uma respiração bem feita, ela causa um efeito muito similar do medicamento, né, do antidepressivo. Então, é uma Uhum. coisa que tu pode fazer em qualquer lugar que tu tiver, não precisa de, uma coisa grandiosa, vai para um canto, faz a respiração. Só que nem eu sempre falo aqui nas minhas lives, eu sempre trago muitas ferramentas. Eu dou muitas ferramentas, mas não adianta a pessoa ter essas ferramentas e não usar. Não usar. Não adianta a pessoa saber e não fazer, é a mesma coisa que não sabe, né? Então é É, importante trazer isso, que as pessoas utilizem essa ferramenta, que é uma ferramenta muito simples e que pode ser feita em qualquer lugar, né? Não precisa de uma coisa grandiosa. o que acontece é que às vezes no momento em que a gente mais precisa, é o momento em que a gente está vivendo e no meio do furacão, né? No meio do turbilhão, e aí, eu esqueci, como é que era? Não vou lembrar da live que a Daiane fez aquele dia que o Nilson falou aquilo, né? Então, às vezes, no momento em que tudo está acontecendo e eu tô com a emoção à flor da pele, né? Seja medo, seja raiva, seja tristeza, o que for, muitas vezes nesse momento, que é o momento que eu mais preciso, como é que eu vou levar a consciência para a minha respiração? Né? Eu tenho tanta coisa para fazer, pessoas para falar, para lidar, para cuidar, né? E aí, eu tenho que parar para prestar minha atenção na minha respiração? Então, se você não está conseguindo fazer isso quando você precisa, no momento em que mais você está precisando, marque um horário, faça regularmente, tá? Porque você, né, marcando, fazendo isso 10, 15 minutos por dia, vai chegar uma hora que isso vai se tornar automático. E no momento... Tem aplicativo para isso, né? Que a gente baixa o Tem. aplicativo e coloca. E aí ele te avisa, tá respirando? Aí tu olha, não tô respirando. Aí faz Ah, a respiração. Então tem aplicativos para isso. Tem várias
formas de se fazer, só que tem que fazer, né? Tem que... Tem. E aí você cria esse hábito, você vai automaticamente mudando a maneira como você respira aos poucos. Não queira que as coisas aconteçam de uma hora para outra, né? Tipo, então, agora não vou mais tomar remédio, vou começar a respirar e a partir de amanhã tudo sumiu e tudo resolveu e os 12 problemas da minha vida já estão resolvidos. Não, não é assim que funciona, né? Como eu comentei, a gente traz esse padrão respiratório de anos, né? E coloca anos nisso, né? Desde quando a gente nasce, a nossa respiração vai se modificando à medida daquilo que eu vou vivendo, daquilo, né, que vai acontecendo. Então, é como se eu aprendesse novamente a respirar. Porque lá atrás, quando eu comecei a respirar, eu não tinha tanta pausa na respiração, eu não respirava tão curto, né? Até respirava, porque o pulmãozinho do bebezinho é pequenininho, então, né, o bebê puxa, né, um pouquinho mais rápido, né? Mas a partir do momento que eu vou crescendo, o meu pulmão vai crescendo também, né? Eu tenho uma capacidade pulmonar maior do que antes. Só que nós não utilizamos normalmente, né? Em média, gera em torno de 3 a 5 litros de ar, né? A capacidade da gente respirar, né? De ar dentro do pulmão. Só que normalmente quando a gente, né, tá respirando, tem pessoas que não respiram nem meio litro de ar. Então é muito pouco pela capacidade que a gente tem. Então, a partir do momento que eu respiro menos, quanto menos eu respirar, menos eu estou oxigenando o meu corpo, menos eu estou abastecendo com energia. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas estão caídas, estão jogadas no sofá, só querem dormir. Por quê? Porque enquanto eu estou deitado, enquanto eu estou dormindo, o meu organismo está guardando energia, porque ele não tem aonde gastar, ele não tem como... o tanque está vazio, né? Ele não tem como gastar algo que ele não tem. Então, o nosso cérebro, o nosso sistema, ele é muito sábio. Ele sabe o que faz com a gente. Então, se ele faz isso, é porque você está precisando de se reabastecer, tá? Então, não que você não deva dormir, não é isso. Se o seu corpo está pedindo, durma, relaxe, descanse, mas não o dia inteiro, né? É importante que você levante e que você possa, mesmo que sentado, né, sempre numa posição com uma coluna mais ereta, né, para que você possa ampliar a sua capacidade respiratória. E aí você praticar esses exercícios, puxando o ar, você pode ir brincando, né, puxando o ar em 2, 3 segundos, puxa, conta até 3, depois solta, aí você vai aumentando, puxa em 4 segundos, aí você... Algo que faça sentido para você, algo que seja prazeroso. Não vai ficar puxando... agora o Nilson falou que tem que puxar o ar prolongado, vai ficar 30 segundos puxando, né, até se esgoelar. Não é assim que funciona, né? Vai degrau por degrau, passo a passo, vai expandindo a sua capacidade respiratória aos poucos. Só que tem que fazer, é prática, é treino, né? Então não adianta só ouvir essa live, fazer 5 minutos de respiração hoje e amanhã não fazer mais. Nilson, tem alguma técnica que tu possa passar aí para as pessoas, ensinar para as pessoas para que elas possam, de respiração, para que elas possam começar a inserir isso na vida delas e possa estar ajudando na ansiedade? A primeira delas é a consciência. Porque enquanto você não tiver consciência de como você respira, não vai adiantar. É aquela coisa assim, quando eu quero algo, quando eu quero ir em busca de algum objetivo, eu primeiro tenho que saber de onde eu estou partindo para onde eu quero ir. Né? É o princípio básico, né, do ponto A para o ponto B. Então, eu primeiro tenho que ter consciência de como eu respiro. Se você tiver consciência de como você está respirando, só o fato de você trazer para a consciência, o que é trazer para a consciência? É perceber. Tipo, agora eu parei de falar, então... olha, eu estou puxando o ar pelo nariz, está curtinho, está longo, tá, né? Então eu olho e percebo isso, eu trago para a consciência e eu paro de prestar atenção em outras coisas. Eu percebo o ar entrando e saindo pelo meu nariz, ou... né, tem pessoas que têm problemas, né, de desvio, ou o nariz muitas vezes está tampado de um lado ou de outro. Traz para a consciência, perceba isso. A maneira como eu solto o ar, se eu estou soltando. Então,
Se vocês, né, que estão nos assistindo, conseguem trazer para a consciência a respiração, eu digo que já é um ganho gigantesco, porque é algo que a gente não faz. Tá? E eu também me incluo às vezes, eu trabalho com isso. E quantas vezes eu me esqueço de perceber isso? Tá? Então, só que no meu caso, eu sei a importância né, da respiração. Então, automaticamente, o que eu faço? Nos momentos em que eu estou precisando, né, que eu sinto que eu não estou bem, que eu não estou legal, aí eu trago consciência para minha respiração e aí eu vou perceber, eu vou analisar como é que tá. Tá? E aí perceber realmente se o seu peito movimenta quando você puxa e solta o ar. Se não está movimentando, é porque o seu peito está muito travado. Né? As nossas emoções reprimidas, como eu comentei, elas ficam registradas em formas de tensões musculares e principalmente nessa região. Tá? E é uma região onde tem o nosso, né, a parte energética do nosso heart chakra, né, onde tem a nossa glândula timo, que tem tudo a ver com a imunidade, que tem o sistema imunológico. Então, é uma região que vai poder se movimentar, vibrar, né, soltar esses músculos para que você possa começar a ampliar essa respiração. Então, por isso que eu digo, quem não tem esse hábito ainda e começa a ter, é 50% de algo fantástico que a pessoa vai poder trazer para a vida dela. Porque a partir do momento em que eu observo algo, eu já alterei. Né? Quando eu levo a minha atenção para a minha respiração, automaticamente eu vou alterar. Eu vou alterar. Então, aí sim é o momento de parar, né? E sem muita, como eu comentei, né? É puxar o ar, é trazer essa amplitude, é poder respirar grande, ampliar espaço, abrir espaço para o novo entrar. Tá? Porque eu trago algo novo para dentro de mim, permito que esse novo se aquiete, fique lá dentro do meu corpo, e eu começar a praticar algo que para muitas pessoas é bem difícil, que é o desapego, é o soltar, é o permitir que isso saia de mim. Porque se eu soltar o que eu não preciso, né, o que o meu organismo está colocando para fora, eu tenho a oportunidade de esvaziar o meu peito e trazer novo ar para dentro de mim. Né? Então, é uma prática, e é lindo isso, da gente conseguir colocar isso dessa forma, onde eu abro espaço para algo novo, que pode ser que eu não esteja aberto a isso. Né? Quando eu nego, quando eu reprimo, quando eu, né, tento fugir, quando eu tento sair correndo, quando eu estou negando tudo isso, eu não estou permitindo que eu observe, que eu me conheça mais. Então, eu trago isso para dentro de mim, né? Eu vou permitir que esse tempo aconteça, e aí sim, eu solto. Né? E eu solto e permitindo que isso saia. Né? E tem muitas pessoas que são bem apegadas a situações, e a gente sabe que muitas vezes, quando eu estou triste, quando eu estou angustiado, eu tenho um ganho muito grande por trás disso, mesmo que seja algo que eu não esteja vendo. Inconscientemente, tem algo muito positivo que está me trazendo, e eu não tenho consciência disso. Então, mudar e deixar de sentir isso, deixar de ter essa bengalinha que eu estou tão acostumado a sentir, muitas vezes é difícil para mim. Né? Então, a dica que eu dou em termos de exercício é simplesmente puxar o ar até o máximo em que o seu peito couber de uma forma prazerosa. Então, eu vou puxar o ar até onde eu conseguir. Né? Eu não posso ultrapassar um limite e começar a sentir dor. Tá? E aí eu puxo, vou até onde eu consigo, e aí eu permito que o ar saia. Eu posso fazer uma contagem. Né? As contagens também são muito importantes. Né? Tem toda uma questão, uma linguagem ericksoniana, hipnótica por trás, que também faz eu me acalmar. Né? O que as nossas avós, os nossos pais, né? Pelo menos aqui em São Paulo era muito comum, né? No interior, as pessoas, vamos contar carneirinhos para dormir. Né? Então, o fato de contar, ou seja em ordem crescente ou em ordem decrescente, olha, então hoje eu me proponho a fazer 20 respirações. Então eu puxo o ar
Deu uma É isso. travada. Travou? Deu uma travada aí pra ti? Não, para mim tá tranquilo. Ah, pra mim deu uma travada. Tá. Então, você faz essa contagem, seja de 1 a 20 ou de 20 a 0, né? E aí você vai trazendo uma calma, uma paz, uma tranquilidade através da respiração. Você vai perceber que os seus pensamentos também vão diminuir, tá? Agora, se você, diferente da ansiedade, um pouquinho mais, tá? Né? Então eu preciso de força, eu preciso de energia, eu preciso, né, me movimentar. Então, para quem está, né, se sentindo mais depressivo, né, mais para baixo, sem muita força, é importante que eu puxe e faça uma respiração que nós chamamos de respiração circular, que é uma respiração que não tem pausa. Uma respiração que puxa e solta, né? E para que você possa se abastecer de forma mais rápida. Lembrando e tomando um grande cuidado, não é a respiração ofegante de cachorrinho, tá? Não. Isso a gente deixa para o momento da gravidez, na hora do parto, que nem isso no parto não se usa mais, né? Então, porque essa é uma respiração que traz são outros objetivos, outro foco, né? Que é uma respiração mais forte, mais ofegante e que pode dar uma tontura, né? Pode trazer, ao invés de bem-estar, um mal-estar se a pessoa não tiver bem, não tiver consciência do que está acontecendo com ela. Aí vai achar que está tendo um piripaque, vai achar que está tendo, né, um AVC, sei lá, né? Porque há toda uma mudança química no corpo quando eu solto e faço força, principalmente na saída do ar, tá? Esses segundos que eu dei, meu corpo já cresceu, já mudou, já começa sabe, a formigar. Então são algumas sintomas que são resultados de uma má respiração, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com a maneira como você respira. Como é que estamos de horário? Eu quero saber Olha, se alguém tem alguma pergunta aqui, que a gente já está se encaminhando já para o finalzinho aí da live. Quero saber se vocês entenderam o assunto, se ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta que a gente possa estar contribuindo aí com vocês. saber se ficou claro, né, essas diferenças de respiração, quando eu respiro mais calmo, quando eu respiro um pouquinho mais rápido, sem pausa. Dá uma olhada aí, Daiane, que eu tô de longe, eu não enxergo. Tá. A Samantha tá perguntando: meditar não é um relaxamento? Sim, né? A respiração nada mais é do que uma meditação, né? Então, quando eu trago o foco para minha respiração, automaticamente é uma maneira de meditar. É que quando a gente fala meditar, quando a gente fala em meditação, existem várias linhas, vários tipos de meditação. Uma das linhas, um dos tipos de meditação que tem é você observar a sua respiração, né? Que muitas vezes no yoga é chamado de anapana. É quando eu observo a inspiração e a expiração do ar saindo e entrando pelo meu nariz. Quando eu só observo a minha respiração, durante uma meditação, a gente chama isso de anapana. Agora, se eu começar a modificar e começar a brincar com a minha respiração, puxa um pouquinho mais, demora um pouquinho, seguro, prendo, solto, mais rápido, mais lento, isso eu estou modificando a minha respiração. Isso se chama pranayamas. Né? Pessoas que praticam o yoga sabem do que eu estou fazendo. E essas técnicas de respiração, esses pranayamas, existem vários tipos. Né? Isso vem lá do Oriente, principalmente da Índia, né? Daquela região, e que já pratica isso há milhares de anos. Então, isso não é nada novo,
né? Mas para muitas pessoas aqui no Ocidente né? E a gente aprende muito, e que bom que essas práticas, nessas técnicas orientais, as pessoas estão se abrindo mais e vendo o quanto isso, né, é saudável e natural, tá? Então, sim, a meditação, ela ajuda muito, principalmente se você conseguir unir a meditação com a respiração, vai ficar mais potente ainda. É maravilhoso, né? Quando a gente faz uma respiração, uma meditação cuidando a respiração, uma respiração consciente. Sim, Acalma muito, muito, é muito bom. É muito. muito. A melhor Porque tem. respiração para acalmar. A Lídia está perguntando: a melhor respiração para acalmar é pelo nariz? Sim, para acalmar é pelo nariz, tá? Porque o nariz, ele entra uma quantidade de ar menor, porém você vai ter um controle maior da inspiração, então da força, do como você puxa. E quando o ar passa pelas minhas narinas, ele passa pelos pelos, então ele aquece, né, na traqueia, passando em todo, né, o canal respiratório. Então, quando esse ar chega nos brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, né, quando ele chega lá no pulmão, o ar já está mais aquecido. Então isso traz um relaxamento maior, tá? Se eu puxo pela boca, a quantidade de ar que eu trago para o meu corpo é gigante, é grande, é maior, tá? O ar vai entrar um pouquinho mais gelado, tá? Então isso muitas vezes não traz relaxamento. Por isso que o importante para quem quer relaxar e acalmar, o ideal é respirar pelo nariz. Tem mais uma pergunta aqui da Solbe Cardoso. Tem que inflar a barriga primeiro ou o peito e contrair a barriga? Se eu quero trabalhar as minhas emoções e destravar essas emoções reprimidas, o ideal é que eu trave o meu diafragma e não movimente o meu abdômen. Que eu consiga trazer o ar para cima do meu peito, tá? A gente vai deixar essa respiração mais abdominal, onde eu tenho que empurrar e soltar pela barriga, quando eu for fazer yoga. O yoga você tem, para quem pratica, a respiração abdominal é utilizada para o yoga, né? Para fazer movimentos, para você trabalhar órgãos internos. Agora, se eu quero trabalhar emoções, eu tenho que trabalhar, né, desse chakra para cima, tá? Tudo superior. É fazer com que o ar amplie e aumente, né, a minha caixa torácica, tá? Se eu quero trabalhar emoções. Tá, a gente tem mais 2 minutos, então. Eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram aqui, agradecer esse mestre lindo, maravilhoso que está aí, que é uma pessoa incrível, 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 que surgiu na minha vida assim para contribuir muito, muito, muito. Gratidão por tu estar aqui, doando o teu tempo para esclarecer as dúvidas das pessoas e para que essas pessoas possam também se expandir, tá? Amanhã a gente tem de novo nesse mesmo horário, às 22 horas, com a Ana Glória, que vai trazer o Theta Healing, a cura da criança interior, uma técnica para a cura da criança interior. Então eu convido todos que estão aqui para estarem aqui amanhã às 22 horas também. Convido vocês para irem lá curtir a página do Nilson lá, do Ibraire, que ele é o fundador lá do Ibraire. Ele dá curso de renascimento também, é um ótimo mentor. Quem está aqui vai lá e curte a página dele também, para que tenha mais material. Ele coloca muitas coisas lá relevantes com esse assunto aqui. E eu sou muito grata por poder estar aqui compartilhando com vocês, com essa pessoa maravilhosa, incrível que está aqui. Ah, que bom. Gratidão toda minha. Até mais. Até. Beijo. Beijos.